E aí, gente, aqui é a Ibson do Pipoca Ágil e nós temos no episódio de hoje uma convidada muito especial. Eu acompanho já ela há um tempão, tá? E eu fiz o convite para ela fazer, já tem um tempinho já tem uns, não sei, 20 dias, um mês, eu acho assim. Mas nós temos uma vida muito atribulada porque é muito compromisso. Tá? E hoje, acabei de fazer a participação lá no Jornada Colaborativa e a Ana veio, pô, Ibson, eu vou te mandar o áudio, né? Que a gente tinha combinado o áudio pelo WhatsApp, que eu estava fazendo assim, eu falei, não, vamos fazer um Zoom. Agora o microfone está legal, direitinho, a gente tem uma interação melhor. Então, Ana, por favor, eu vou te apresentar assim, ela é muito associada ao Kanban, tá legal? Então, Ana, por favor, se apresente, tá legal? Para os nossos ouvintes do Pipoca Ágil e depois eu falo que vai ser o tema mesmo, vai ser sobre o Kanban, tá legal? Valeu, então. Se apresenta aí, Ana. Legal. Fala, galera, tudo bem? Então, eu sou Ana G. Soares, sou Kanban Trainer, né? Trabalho aí com gestão de projetos de software há mais de 10 anos. A minha formação é na área da ciência da computação e eu fundei a Uniágil aí, que é uma universidade online que ensina metodologias ágeis e diversos cursos online aí. Também criei a Roda Ágil, que é uma ferramenta aí de assessment para ajudar as pessoas a medir a maturidade das equipes ágeis. E o meu curso principal, né, que é o LACP, o Linha de Agile Coach Professional, que é o mais completo aí, o produto da Uniágil. E é o seguinte, Ana, eu não sei se eu te cortei, tá? Mas quando a gente se falou pela primeira vez, eu vi que a gente tinha o que é em comum. Era assim, você está sozinha nesse projeto, né? Você está tocando sozinha, e eu também toco sozinho. Mas o meu caso aqui é até um pouquinho diferente, porque eu sou apenas o intermediário, né? Eu dou vez e dou voz, como já falaram comigo. Então é o Legal. seguinte, a sua vida começou quando no Kanban? Como é que o Kanban surgiu na sua vida? Se você falou, caramba, é isso aqui que eu quero. Tá? Conta. Legal. É bem engraçado, porque quando eu trabalhei com desenvolvimento de software, eu já fui programadora, né? E tinha muitos problemas dentro do desenvolvimento de software, era uma loucura, era um caos instaurado, todo dia mudava o projeto, cancelava os trabalhos, e eu ficava indignada de ter que apagar o código que eu tinha escrito, né? E eu comecei a me meter um pouquinho em gestão de projetos. Então, duas empresas que eu passei, eu vivenciei esse tipo de coisa e comecei a estudar um pouco mais sobre gestão de projetos. E aí acabei indo para fazendo uma pós-graduação que era métodos tradicionais, não era métodos ágeis. E aí eu comecei a trabalhar com uma equipe remota nos Estados Unidos, peguei um emprego que trabalhava online, e eu tinha equipes na Índia, nos Estados Unidos, e na Bolívia. Eram 3 equipes, elas trabalhavam no mesmo código-fonte, então o Nossa, código-fonte não dormia, sabe? nossa, com certeza. E eu aprendi metodologias ágeis com eles. Eles já usavam Trello na época e eu achava muito legal os cartãozinhos andando. Eles me passavam todo o report, né, que era a reunião diária deles ali. E eu fazia essa gestão do projeto, eu era meio que PO e Scrum Master. Então, eu nem sabia o que era métodos ágeis e eu achava muito estranho, porque aquela forma de trabalhar eu não via na minha pós-graduação, que era gestão de projetos tradicionais. Foi muito Perfeito. engraçado. E aí, num evento do PMI, porque, né, eu sempre estudando tal, eu conheci o Fábio Cruz, que ele falava sobre gestão de projetos híbridos. E ele Sim. começou a falar de Scrum e tudo mais. E eu conheço, eu trabalho com isso, mas engraçado que eu não estudo isso, né? E aí eu comecei a estudar mais metodologias ágeis, e aí eu vi que eram coisas totalmente separadas, totalmente diferentes. Abandonei minha pós-graduação, troquei de emprego e fui para uma empresa de desenvolvimento de software já como analista de projetos e comecei a rodar gestão de projetos ágeis lá. E aí, enfim, teve um consultor que entrou para fazer uma transformação ágil e aí eu me apaixonei, né? Aí eu vi que realmente o que eu fazia antes já era metodologias ágeis. Claro que agora, né, com livros, com muitos estudos, foi bem E, interessante essa história, assim. inclusive, vou te cortar aí, porque assim, eu te acompanho no Instagram, tá? E também no, no YouTube, né? YouTube. Mas Ah, Instagram você sim, faz bastante. Eu YouTube. acompanho, tá? Sou seu fã, não tem jeito. Aí você contou já no Instagram que você teve que se dedicar
para fazer justamente a Uniágil, você ficou um tempo fora, lá nos Estados Unidos, né? Você até falou em valores e tudo, de investimento, tá? Para você adquirir bagagem, conhecimento, né? E isso foi muito bacana. Foi quando isso? Tem quanto tempo isso? Então, desde que eu fiz o primeiro KMP, né, que daí eu Sim. resolvi estudar somente Kanban, porque, enfim, eu já tinha estudado Scrum, já tinha tirado certificação, já tinha feito Safe, e aí quando eu comecei a me especializar em Kanban, eu falei, não, é isso que eu quero estudar. E aí, no ano passado, eu fui para Washington e aí eu tirei o AKT, né, que é aquela acreditação de Kanban Trainer. Interessante, bacana. Você que falou É, isso no Instagram, é porque ele que você é, contasse para o nosso ouvinte, né? Que eu já escutei. Mas é. o que é interessante, olha só, eu ontem, foi ontem, ontem? Não, ontem não, quinta-feira, me chamaram para dar uma palestra num seminário lá na UF, aqui do Rio, né? Em Niterói, na Universidade Fluminense. Tá? Eu como convidado externo. Só tinha professores na área de computação. E eu fui falar justamente sobre agilidade. Tá? E eu falei um pouquinho do Kanban, um pouquinho de Scrum, eu falei de agilidade de negócio, né, Business Agility. E teve, olha só, é impressionante como as pessoas têm esse raciocínio de agilidade e liga logo a ferramenta. Tá? Então as pessoas teve lá e o pessoal é muito porque o canal da UF é só aluno que entra, o professor e tudo, não é estudante externo. Até que eu tive que entrar e falar, olha, eu vou fazer palestra aí, aí me deram acesso. Uhum. Então é interessante as perguntas dos alunos e alguns professores que eu achei que não estão no mercado ainda, né, de trabalho. Então eles estavam se ligando muito na ferramenta. Tá? Então, uma pergunta foi justamente como é que eu uso o Kanban, né? Então, eu vou fazer essa pergunta para você, especialista. Quando é que eu uso o Kanban? Qual a melhor situação, qual o melhor cenário? Tá? Para a gente, eu já estou entrando já na parte técnica, vamos dizer assim, mas depois a gente volta para outras situações. Mas uma pergunta que me fizeram, né? Eu falei assim, poxa, qual é o Ibson, né? Do Pipoca Ágil, que foi apresentado assim, né? Legal. Foi muito interessante porque, pô, eram 700 pessoas vendo, né? Nosso grande. E eu, tudo bem, beleza. Então, a pergunta agora é para você, resumidamente, tá? Quais são os cenários mais propícios para usar o Kanban? Eh, onde eu mais gosto de É, começar é quando você não tem nada, você não sabe o que está acontecendo, aonde que o time está trabalhando, né? Mas onde é que eles estão fazendo, o que eles estão fazendo nesse momento? E aí, quando você não tem uma visão nenhuma, não tem um quadro, não tem uma ferramenta, né? Então, acho que é o momento assim que precisa, vai gerar uma grande diferença, um grande impacto, muito valor quando você coloca o Kanban, que é uma equipe que não tem visão do trabalho dela. E só o fato de você colocar na parede ali, né, ou colocar numa ferramenta o que você tem para fazer, né, ou o que o time está fazendo, você já vê um grande ganho. E aí é muito legal que o pessoal fica, nossa, nós estamos fazendo tudo isso, socorro, né? Isso é muito olha, legal. eu tenho uma passagem que eu sempre conto isso. Eu trabalhei numa empresa de telefonia aqui no Rio e eu era o PO, né, vamos dizer assim, da área de marketing, né? Eu era externo, consultor, e eu era o PO. Beleza. E eu falei, cara, é agilidade, então eu vou botar o Kanban logo aqui. Aí botei, inclusive estava até ano passado, já tem 2 anos isso. Ficou lá, o pessoal com medo, ficou o negócio lá. São 5 Kanbans de 5 sistemas diferentes. Aí o pessoal vendo assim, eu falei assim, o que é isso, esses papeizinhos aí? Eu falei, olha só, aí eu contei a historinha, olha, aqui, né, vai ficar o básico, os 3, né, as 3 colunas. Aí o cara olhou assim para mim, nossa, isso, eu ficar preocupado, porque as pessoas vão ver que eu estou atrasado. Falei, não, mas é justamente isso. A gente tem que treinar, né, quando fala em agilidade, treinar a ser transparente, pedir ajuda, tá? E você ter uma equipe, né? E o Kanban é muito eficiente nessa parte de você ser transparente, né? E você ver o que as pessoas estão fazendo realmente, né? Que de repente um está sobrecarregado e o outro está sem fazer nada. Isso é o básico, né? Acho que é o básico de tudo, a visualização. E eu brinco com eles assim mesmo, assim, olha, brincava com eles assim, olha, a dica é cuidado com o lado esquerdo do Kanban. Fica de olho. Né? Se você vai chegar aqui. O chefe não precisa nem fazer reunião. Ele só olha para o Kanban assim, já vê, nossa, realmente tudo bem ou tudo mal, entendeu? Por que está assim? E parabéns porque está assim, né?
entendeu? Então, acho mais É, ou menos por aí, não é isso? e inclusive, assim, até um dos motivos pelo qual eu virei Kanban Trainer é porque quando eu entrei numa empresa que tinha mais de 1.500 pessoas, a dificuldade de escalar isso, de passar esse conhecimento para frente de uma forma rápida, que é a expectativa, né, de toda empresa quando entra um Agile Coach, né? Então, eu fui dando treinamento em cima de treinamento, porque eu acho que quando você passa o conhecimento e mostra a importância, o resultado que vai dar no futuro, é um jeito mais fácil também das pessoas. Ah, beleza, então a gente vai tentar fazer aí, porque a gente viu aqui que realmente você está mostrando que é bacana, que pode dar certo, né? Então, acho que as pessoas ficam mais flexíveis também ali. Porque no primeiro momento, se a gente só chega ali e falar, ah, vamos botar tudo aqui na parede ou tudo numa ferramenta, passa essa sensação de que, putz, eu estou mostrando o meu trabalho, né? Eu não vou mais poder enrolar aqui um pouquinho. A síndrome do estudante, que eu só começava a entregar no final da sprint, agora não tem mais sprint, querem que eu entregue toda semana, né? Então, a gente tira o foco disso, né? Não, não é o seu trabalho que vai aparecer, mas a gente vai dar mais velocidade para a equipe, a gente vai proteger o time, né, de interrupções, então vocês não vão ficar parando o tempo todo para fazer outras coisas, a gente vai priorizar o que realmente é importante, gerar mais valor, né? Então, acho que quando a gente ensina, né, explica para as pessoas, aí não somente, vamos fazer um board desse jeito, né? Quando você ensina e pergunta, como vocês acham que seria o board de vocês? Né, o board perfeito de vocês. No início vai ser um rascunho, mas com o tempo o time vai pegando o jeito e vai fazendo o seu próprio Kanban. Cada equipe tem o seu Kanban único, né? E o interessante é que no começo do podcast, foi logo em dezembro do ano passado, e eu só fiz um episódio sozinho, que aconteceu, eu fiz na hora, assim, aconteceu comigo, eu falei, cara, isso aí vai dar um caso, porque a ideia do Pipoca Ágil é contar casos de implementação do ágil. Né? Não é e-book, eu não vou ficar lendo e-book aqui contando teoria. Eu quero que as pessoas contem os problemas que acontecem realmente para você implementar o ágil, qualquer outro tipo de ferramenta, o framework, sei lá que for. Então, olha só o que aconteceu comigo, vou repetir aqui, e eu quero uma opinião sua, tá? Aí, o que acontece? Eu cheguei lá numa equipe nova, aí eu falei com as pessoas, poxa, as pessoas ficavam cutucando, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? Você está pegando o quê e tudo? E ficava um negócio assim, falei, cara, mas vocês não estão organizados assim para saber o que um está fazendo? Né? Não é chegar e sair pegando e perguntando, falei, cara, vamos fazer um Kanban aqui, tá? Mas só que é o seguinte, aí eu peguei aí o garoto falou assim, não, era na secretaria, eu era consultor, tá? Uma empresa estatal. Aí eu falei, tudo bem, me dá uns post-it. Aí a garota me deu 3 ou 4, beleza. Peguei, botei umas tarefas e colei, colando na paredinha lá. Olha, eu estava fazendo só uma coluna, botei uns 10 assim, eu acho. Virei para pegar mais, caiu tudo, assim, caiu tudo. Aí, caramba, caiu o negócio. Aí eu falei, caramba, a conclusão, quer dizer, a conclusão imediata. Aí eu fiz o episódio. Eu fui criticado porque eu falei ferramenta Kanban, né? Em vez de falar ferramenta quadro Kanban, tá? Eu falei, fui criticado inicialmente. Hater, né? Chegou hater e pá! Né? Muito purista. Né? O contexto era outro, tá? Então, e o que acontece? Aí eu fiz um episódio falando assim, gente, cuidado com o que você vai adquirir de material, independente do jeito que você tire o post-it. Tá? Eu já peguei post-it. Eu brinco, né? Post-it que você pega xing-ling, que não tem cola, independente de você tirar de lado, assim, que uma garota chegou para mim, pô, você tem que tirar de ladinho. Eu falei, não, tem post-it ruim. Né? Não sei se você, né, que você é especialista em Kanban, com certeza já pegou material ruim, bom, sei lá o que for. Né? Então, eu coloquei, e eu alerta para as pessoas. Gente, se você está entrando numa empresa, tá, e você fala, o cliente fala assim, olha, o que você precisa de material? Eu acho que você tem que especificar mesmo. Olha, eu quero um 3M, né? Vou fazer uma propaganda dele aí. Eu quero um 3M assim, assim, assado, desse jeito. Porque eu, depois que postei isso, teve comentários, foi num grupo, tá? Um cara falou assim, olha, Y, aconteceu isso na minha empresa, lá na equipe, e os caras que eram funcionários, né, no caso, uma outra empresa, e ele consultor, eles fizeram até uma cestinha embaixo, porque ia caindo os post-its, né? Entendeu, Lance? Então, foram duas situações. Aconteceu comigo, foi o primeiro episódio que eu falei. Falei, caramba, são casos assim que eu queria, né, no Pipoca Ágil, né? Agora, com relação até ao seu, né, o seu universo,
né, a Uniágil. Qual foi a sacada de você, agora de um polo a outro, a criar a Uniágil? O que você, assim, pô, cara, agora que eu tô, pô, eu tenho que ensinar essa galera a fazer, de uma hora para outra, eu falei assim, ó, eu vou estudar para ser treinadora. Ou apareceu de uma hora para outra, como é que foi? Se planejou? Na verdade, assim, eu sempre tive um plano de vida, assim, né? Que eu sempre fui muito empreendedora, então já tive várias empresas. Então, a Uniage é mais uma das minhas empresas, né? Então, eu sempre gostei de cuidar da empresa como um todo, né? Então, eu tenho muita visão estratégica. Até quando entro numa empresa que não tem um alinhamento estratégico, eu já começo a passar mal, né? Então, eu sempre tive essa visão. E os treinamentos online, eu via que era uma deficiência no mercado, porque as pessoas não têm segurança com treinamento online, tinha muito preconceito também, né? Então, fazer pós-graduação online, isso não presta, né? E aí eu comecei a comprar cursos online, fazer cursos online, e falei, não, peraí, isso aqui dá para fazer melhor e dá para fazer mais, né? Então foi quando eu comecei a criar alguns treinamentos e algumas pessoas, como eu sempre compartilhei conteúdo, né? Você não tem um treinamento? Eu comecei a fazer mais mentorias. E a Sim. partir das mentorias, as pessoas começaram a me pedir treinamentos e acabando que a coisa foi acontecendo mesmo. E o interessante... Fala, desculpa, eu ia te cortar, eu falo pra caramba também. Não, mas assim, só indo também de um lado para o outro, sobre os materiais, acho super importante que você falou, tá? Kanban, todo o trabalho que a gente faz dentro da área de tecnologia ou não é coisa séria. Então, sempre quando eu entro, eu deixo isso muito claro, que os materiais têm que ser bons, porque não adianta escrever com uma canetinha esferográfica, né? Onde ninguém vai ler nada, papéis que vão ficar caindo, perdendo o tempo das pessoas. Então, se o material é ruim, sei lá, pega um durex, então, para garantir que não vai cair, até para não virar piada, né? Para as pessoas não levarem muito na brincadeira. Eu sempre falo para o pessoal, imprime, né? Põe na impressora ali o cabeçalho, não faz coisa de canetinha muito colorida no início, porque tem essa coisa do post-it ser infantilizado, colorido, né? Os puffs cor-de-rosa, que é só para brincar. Não, é um fluxo de trabalho que a gente vai gerenciar e vamos entregar mais valor para o cliente, ou seja, a empresa vai conseguir ter mais dinheiro graças a esse processo de trabalho bem definido. Aí cabe também a gente também passar essa seriedade para as empresas. Mas de backup eu acabo carregando meus materiais também Não, quando eu com faço alguma certeza. consultoria. Não, e é fundamental. Às vezes as pessoas pensam que é brincadeira isso. Não, mas é como você falou, é a estrutura, você está com a infraestrutura sua, né? Teve uma empresa que eu trabalhei, só que tem como é que o material influencia. Nós tínhamos uma mesa grandona, assim, que tinha os programadores, eu era analista de requisitos na época, então ficava sendo 20 máquinas, tá, junto. E os cabos todos soltos, assim, aí os no breaks embaixo, assim, no nosso pé, então a gente estava encostando, estava desligando máquina, tá, aquela confusão toda. Olha só, olha o lance que está acontecendo. Chegou um camarada lá com uma extensão, o cara, acho que faz tudo. Aí eu perguntei, vem cá, você é técnico aqui? Você vai me... Não, eu sou... Não sei, eu faço tudo da empresa. Parece brincadeira. O cara foi lá, de tarde a gente viu, ele botou uma extensão, lá embaixo. No dia seguinte, era 6h30, eu estava na academia, eu recebi uma ligação. Ibson, a empresa está pegando fogo. Meu Simplesmente Deus. pegou fogo tudo, tudo. Olha, sem brincadeira, eu vi foto, por conta das vezes até do material. Eu já trabalhei alocado numa startup, tá? E fiquei alguns meses na startup e uma frase que eu tirei foto, assim, ó, não, nunca, 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 uma opção de nunca mexa em parte elétrica. Espere um técnico, quer dizer, são coisas até simples, né? Que a gente de repente vai fazer e acontece uma tragédia dessa. Mas agora O voltando para barato o sai, nosso... o barato sai caro, né? Não, com E eu, certeza. eu acho que a gente, como bons profissionais e quer trazer um bom trabalho, a gente tem que exigir também materiais bons e trabalhar com materiais bons, né? Seja
computador, né? Tudo isso vai atrasando o nosso trabalho, né? Até corre um risco aí de pegar fogo. Não, com certeza, com certeza. Agora, uma coisa estatística, tá? Não sei se você vai poder me passar, tá? Curiosidade. A Uniágil já formou quantas pessoas você consegue? Esse dado ele pode ser passado ou não? Tem algum problema? Claro, a gente tem mais de 1.000 alunos. Tá. Na verdade, assim, a gente tem muitos alunos que faz mais de um curso com a gente, né? Então, todo mundo que vira aluno acaba voltando sendo aluno novamente. E é interessante. Mas a gente está, acho que 2 anos já, né? Eu já estou 2 anos com a Uniágil e a gente tem mais de 1.000 alunos aí. E você está em todas as plataformas, né? Você tem Instagram, o YouTube, né? E qual é que. O Telegram. Telegram, o Telegram. Tropa Kanban, Isso aí, Tropa Kanban, isso aí, perfeito. E é, podcast também. e é interessante que as pessoas, quando falam assim, quando você fala sobre Kanban, e quando você fala, as pessoas falam, tem o IP e o Triput, né? Triput, né? Aham, Throughput, É. aham. Explica para a gente só esses dois, só para os ouvintes que não conhecem o Kanban direito. O que é o IP? Eu sei o que é, mas desculpa, é só uma parte técnica, só para a gente bem Claro, resumido. claro. Então, o IP e o throughput a gente coleta métricas, né, do Kanban para poder ver a velocidade de fluxo, né? Então, o IP significa Work in Progress, que é o trabalho em progresso. Então, a gente olha para esse IP para ver qual é a quantidade de trabalho em progresso no nosso board. Então, vocês podem coletar essa métrica contando mesmo quantos post-its tem lá no Kanban de vocês semanalmente ou a cada 2 semanas. Vocês podem contar isso por fila ou podem contar tudo que está lá no Kanban de vocês, qual é a quantidade de coisas que está no board de vocês. E throughput é a vazão, é o quanto vocês estão entregando. Então, vocês vão olhar para a última coluna lá do board, né, o done, o concluído, e quantas coisas vocês entregaram naquela semana ou a cada 2 semanas, né? Então, o que vocês estão colocando em produção? Então, até uma dica aí extra, procurem fazer entregas frequentes, né? Se eu entrego todo mês, procure sempre entregar todo mês. A gente tem o cliente, ele vai se acostumando, vai homologando, não acumula muito código, né? Então, vamos tentar fazer essa vazão ser contínua. Quando a gente tem aí um Kanban equilibrado, a gente tem mais confiabilidade nos nossos dados também. É interessante. Agora nós estamos vivendo uma época, porque eu tenho um pouco mais de idade que você, bem mais idade, e eu fui Ih, não sei programador. não, eu engano bem, hein? Que nada. O que acontece? Eu fui programador mainframe, eu fui operador mainframe, aquelas fitas. Já não é a primeira vez que eu falo em episódios, tá? Aquelas fitas, né, magnéticas que a gente via só em filme do laboratório, né? Tinha aquelas fitas. Pô. Aí o que acontece? Nessa época, tá? Eu tive uma palestra que o cara falou assim: olha, gente, daqui a um tempo, daqui a 10 anos, 5 anos, 10 anos, todo mundo vai ter um PC, né, que era PC antigamente, na sua mesa. Olha, se não me engano, as pessoas riram, falaram assim, não, isso aí vai ser impossível acontecer. Porque eu recebi lá um XT, né, AT na época, era um por sessão, né, que eu trabalhava, era funcionário público na época, era um por sessão, todo mundo tinha... quando a gente conta isso, que a gente fazia chinesinho, quer dizer, programava no papel primeiro, para depois a gente codificar, né, uma coisa depois do cartão perfurado, né? Você tinha justamente aquela folha de programação, você fazia o algoritmo ali todo e depois você digitava tudo, porque não tinha terminal burro para todo mundo. Eram 20 pessoas com 3 terminais, você ficava revezando e você fazia pouca coisa. E essa migração, né, essa mudança de paradigma que foi na época, né, do procedural para o ML, né, o orientado a objeto, foi um grande baque, né, as coisas já... E agora a gente está vivendo essa parte de gerência, tá, em que gestão, né, e organização do seu trabalho. E, mais uma vez, eu repito, acho que quase todo episódio eu falo, e hoje também eu digitei lá no chat do Jornada Colaborativa, que a agilidade está trazendo humanidade ao trabalho. Tá? Então, tudo que a gente está fazendo com relação ao ágil, está vendo as pessoas. Tá? E, mais uma vez, eu repito, o feedback contínuo, você acaba não gerando aquele feedback que, olha, você foi mal, estou te mandando embora que você foi mal. Cara, mas eu não sabia que estava mal. O que aconteceu comigo, né? Aí, não, é aquele, né, feedback de 6 meses, de ano em ano.
De repente, a pessoa não sabe o que aconteceu contigo. E o que é legal no Ágil é que você tem continuamente se dando feedback, como a gente está falando agora. O próprio Kanban, ele retrata justamente essas discrepâncias quando ocorrem de ter pessoas sendo usadas em 300 mil projetos e o cara está, né, sem trabalho, sem tarefa. Né? Então, eu acho perfeito o Kanban. Agora, olha só, outra coisa. Quais são os cursos que você está dando de Kanban? Tá, excelente tua fala, gostei muito. E o Kanban, ele também ajuda muito, né, a gente a unir cada vez mais as pessoas e proteger elas também dessa quantidade de trabalho. Bom, falando de cursos, né, a gente tem o TKP, que é o Team Kanban Practitioner, é um curso oficial aí, uma designação TKP da Kanban University, que é criada pelo David Anderson, né, fundada pelo autor do método Kanban. Depois a gente tem o KMP1 e o KMP2, que é aí para quem quer se aprofundar um pouco mais em métricas, para quem quer trabalhar um pouquinho mais a nível estratégico, a visão de upstream, a visão de discovery ali, né, que vem antes do nosso board do Kanban principal, do downstream. Então, basicamente, no Kanban a gente tem esses 3 cursos aí para começar. Depois tem o KMM, o KCP, que é o próprio David Anderson que dá esse treinamento. Ah, bacana, legal. E você falou que a Uniage tem 2 a 3 anos, não é isso? Isso, 2 anos, mais ou menos. Ah, tá. É interessante porque o Pipocagem ele só tem 6 meses, vai para 6 meses e meio, tá? E o que acontece? A audiência do Pipocagem, eu estou com 15 mil acessos, tá? Reproduções, e eu estou com 98 episódios. Episódio é beça. Tá? E eu não estou repetindo as pessoas. Só no começo que eu repetia. E o que acontece? Eu estava fazendo, como a gente combinou inicialmente, acho que fazer por WhatsApp. E eu falei, cara, o WhatsApp foi legal até uma certa época. Quando eu comecei a ver o Zoom, e agora eu estou fazendo lives pelo YouTube, também estou te convidando aí, quando você tiver um tempinho, de fazer uma live. Opa, vamos fazer. Não, essa semana eu só tenho 5 lives para fazer, tudo assim direto. Amanhã segunda-feira Uau. são 2, terça-feira uma. Então, o que acontece? Estou aproveitando o máximo possível a tecnologia, essa pandemia. Mas, mesmo assim, eu adoro entrevistar, no caso, fazer o episódio, contar os casos na rua. Quando fala na rua, é na rua mesmo. Se você for ver os primeiros episódios, e é interessante, né? Deve ter acontecido com você também, é aquele esquema de você melhoria contínua. Se você for ver os seus primeiros vídeos, não sei se aconteceu isso contigo, comigo, eu fico até com vergonha. Porque eu tinha o podcast como referência, o Nerdcast, que é todo uau, uau, aquele negócio, uhul, pá, aquele negócio todo, e eu fazendo assim. Só que chegava, às vezes, um convidado, o cara, pelo WhatsApp ou pessoalmente, o cara, tudo bem, E eu, né, naquela entrada, até um colega meu ouvinte falou assim, Y, tu está muito acelerada essa chamada. Você tem que diminuir um pouquinho, porque o convidado também não está. Falei, então beleza. Então, o que acontece? Agora, por exemplo, a gente está fazendo o Zoom, esse episódio, eu já tirei a entrada, né, que eu tinha, aquela entrada, uau, uau, música, caramba, quadro, uhul, para todo mundo. E agora já apresenta a pessoa, né, põe a musiquinha inicial, direitinho. Quer dizer, isso acontece também com você, né? Aconteceu, quer dizer, pergunta também, né? Aconteceu com você? Você acha que houve uma melhoria assim? Você começa a adquirir equipamento, técnicas melhores? Sim, até inclusive quando eu comecei o Kanbancast, eu usava só esse fonezinho do próprio celular, né? E aí alguém falou para mim: "Ai, Ana, você podia ter um microfone melhor". Deu, putz, o pessoal tá reclamando do meu microfone. Falei: "Gente, foco no conteúdo, foco no conteúdo". Mas aí sim, né, a gente vai melhorando aos pouquinhos, vai pegando equipamento um pouco melhor. Até porque a gente não conhece, né? Não sabe o que é bom, o que é ruim, né? O que vai ficar legal. Então é aquela melhoria contínua. Inclusive, eu dei treinamentos de Kanban antes de ser Kanban trainer. Então eu ensinava, abria uma turma na louca lá, pegava minha malinha e viajava ensinando Kanban pelo Brasil afora, né? Antes de eu ser Kanban trainer. Então fiz um MVP aí da empresa, né? Para ver se valia a pena o investimento para estar trabalhando e me dedicando só com isso, porque até inclusive a Uniage ela existe há 2 anos, né? 2 anos e meio mais ou menos.
mas só faz 1 ano e meio que eu tô 100% dedicada. Então, no primeiro ano, eu trabalhava de noite para a Uniágil, final de semana, né, feriado. Agora não, agora eu tenho dedicação exclusiva. Então, aos pouquinhos a gente vai melhorando. Não, mas é interessante, por exemplo, como você falou, né? A gente conversando antes de gravar, esse microfone aqui, eu achei mó barato, comprei 3 dele, botei uma foto, falei, pô, ficou bacana aqui, a beça, bonitão. Aí eu fui estrear ele numa cafeteria, antes da pandemia. Um amigo meu, botei eu com o microfone e ele também. Olha, essa brincadeira, saiu o som de todo mundo, menos o nosso, tá? Foi horrível. É, Então descobri que esse microfone não foi feito para isso, tá? Não é unidirecional. Eu estou sozinho em casa agora, por isso que eu falei assim, vou usar ele, né? Mas eu vou ter que comprar um microfone direcional, né? Que de repente eu vi hoje também que faço parte também de um grupo de podcasts, né? E os caras fazem uma casinha assim com aquela espuma acústica, né? E põe o microfone lá dentro. Nunca vi, nem sei se funciona. Um sim, papelão aqui, chique. né? Porque eu tenho uma filha de 7 anos, aqui é a minha caçula, e ela está na sala, né? É televisão, não consegue, ela é sozinha aqui, minhas outras filhas são grandes, e ela fica assim, tem que ficar perto, né? Não tem jeito. E eu tenho feito É. no quarto dela, ela fica aqui na sala direitinho, e estou fazendo aqui na sala porque realmente a galera não está aqui em casa. Mas voltando ao assunto do Kanban, né? Você está achando que essa galera que está te procurando tem muita gente de faculdade ou pessoal assim sênior? Porque eu fui voltando à minha pergunta que eu ia perguntar anteriormente, eu saquei que a galera fica muito preocupada justamente com ferramentas, né? E sempre pergunta sobre o cenário do Kanban, né? Como é que usa e tudo. Pô, sabe que eu esqueci a pergunta? Eu estou aqui meio que formulando, porque eu ia falar aquela hora, esqueci, mas tudo bem. Do pessoal que está na faculdade, se eles É, o não pessoal entendem na sobre métodos faculdade. ágeis. E as pessoas ficam. Então, Ah, não, já sei qual é a pergunta, já sei. Agora voltou, acertei. Foi muito interessante falar assim: eu estou começando agora a minha carreira. Qual framework e qual ferramenta eu começo na agilidade? Aí foi a primeira coisa que eu falei com ele, foi assim, olha só, vai depender do seu foco. Porque tem uma galera, uma vertente de treinamento. O pessoal só faz treinamento. Né? Aí você já está me contando o seu caso. Tá? Né? E as pessoas se especializam numa coisa. Quando fala numa ferramenta, né? Especializa numa ferramenta. Eu até citei, não o seu nome, mas citei o seu caso. Tá? Porque eu tinha visto no Instagram que você foi fora fazer e tudo, teve um orçamento aí para fazer isso tudo. E fora, porque as pessoas que inicialmente essa palestra que eu ia dar na faculdade era justamente falar sobre a informática num todo. Tá? Quando as pessoas falam informática, ou entram na faculdade de informática, não sabem o que vou fazer, sabe que só vão programar, e o universo é enorme, né? Enorme. e é engraçado porque as pessoas, assim, eu vejo que tem uma geração maravilhosa vindo aí e tem muita gente que ela quer passar de fase sem jogar. Então, assim, qual é o caminho mais rápido? Qual é a ferramenta que eu faço? Qual é o curso para ter sucesso? Depende muito da pessoa, né? E eu adoro falar sobre carreira, eu sempre falo pro pessoal, gente, foco no que você quer, né? O que você quer fazer, mas eu vejo que a nossa vida, a nossa carreira, a tua chance de você chegar no sucesso que você quer vai ser devido ao número de tentativas que você está fazendo. Então, quanto mais você trabalhar, quanto mais cedo você começar. Bom, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E não era porque eu precisava, né? Mas é porque eu queria. Então, eu já sabia o que eu queria, eu já dava aula de informática na casa de outras pessoas particular, ensinava lá CSS, fazer blog, porque eu já sabia o que eu queria e que eu pensava assim, para eu ser uma diretora, para eu ser uma gerente, eu tenho que ter uma estrada comprida. E para eu ser o mais rápido possível isso, né, eu pensava assim na minha cabeça, né, sei lá quantos anos atrás, eu tenho que, quanto antes, mostrar maturidade, mostrar experiência, tudo que eu já vivenciei, estudar pra caramba, a gente não para de estudar, né? E aí, sim, quem sabe eu consiga me colocar bem dentro de alguma empresa. Então, muita batalha antes de você querer o resultado final. Então, não vai ter um curso mágico que mudou a tua vida. E sim um conjunto de cursos certos, né? Então, até eu falo pro pessoal, eu escolhi trabalhar mais com Kanban, mas eu
faço mentorias, trabalho como Agile Coach, né? Então, eu não uso só Kanban. Se eu vejo que uma equipe está ali que já usa o Scrum, já usa um Safe, já usa alguma outra ferramenta, eu já conheço, eu vou aplicar aquilo ali, né? Então, eu uso o Kanban a meu favor quando precisa ser colocado. Então, não, nada muito xiita, né? Não, começa por aqui, senão você não vai ter sucesso na tua vida. E vai muito da tua tentativa, é MVP. Não deu certo um lado, volta, aprende de novo e vai para o outro, né? Porque eu já faz muito tempo que eu sou o mais velho das equipes, né? Então, eu me lembro muito bem quando eu saí do mainframe e fui ser testador de web, né? Não conhecia web. O único caminho que foi porque eu não conseguia fazer a orientação a objeto, programação, era difícil para mim. Tá? Não era uma coisa fácil. Eu sempre trabalhei, né? Era programador procedural, arquivo sequencial, abre e fecha, COBOL é JCL. mais divertido que Java, né? Porque a gente faz tudo, né? De contador de página, tudo tem que botar na mão, né? Então, beleza. Então, eu falei, pô, vou fazer teste, né? Vou entrar de testador para entender o que é a aba, né? E é interessante, eu já entrei um pouco mais velho e a galera era nova. Sem brincadeira, com 3 meses de trabalho, as pessoas já estavam falando assim, nossa, ninguém está vendo meu trabalho. Eu não tenho. É. Felicidade é a expectativa menos a realidade, né? Não, aí eu falei, cara, a gente está 3 meses aqui, 6 meses aqui, porque foi uma contratação de muita gente, e eu fui no bolo também, e as pessoas com 6 meses, assim, eu falei, caramba, já pensando nisso, porque a volatilidade é muito grande dessa galera, assim, quer dizer, o pessoal mais novas ficam com uma ansiedade alta e tudo, e hoje em dia o mercado de trabalho também é propício a isso, né? Tem muita vaga de dev, tá? E às vezes fica muito volátil, né, o mercado. Mas eu vejo uma ansiedade, falei, não, gente, eu vim de uma época também que é diferente, também totalmente diferente, em que se trabalhava muito tempão, você tinha um tempo para você ser reconhecido e tudo. Hoje em dia, outra coisa também que foi até falado hoje na jornada colaborativa, hoje foi jornada colaborativa de Agile, não, Business Agility. Aí tinha uma porção de presidente de empresa lá, CEOs, cara todo. Aí o cara falando justamente sobre isso. Tem que trabalhar, né? Você trabalha, mas também você não fica naquela secura. Você trabalha do jeito que você goste, né? Não adianta você também ficar, né? E ser resiliente também, né? Como você falou, experimentação, testa, ver se dá, se não dá. A fórmula mágica ninguém tem, né? Não tem, é difícil. Cada um tem uma experiência de vida, né? Cada um recebe, né, de uma forma diferente. Eu fiz um curso, para ter uma ideia, uma pós-graduação, em que a maioria não é falando mal nem nada, assim, a maioria, 80%, eram funcionários públicos. Então, o primeiro dia de aula, lá nas primeiras matérias, ele tinha que se apresentar. Eu já até falei no outro episódio, mas eu repito porque você está fazendo agora. Aí o rapaz, aí eu me apresentei, sou Y, Cabral, trabalho assim, assado. Aí chegou outro camarada, meu nome é Fernando e tal, e minha característica, tinha que falar a característica, né? O cara assim, meu pavio é curto, eu sou um cara de pavio curto. Eu sou grosso, pá, eu falei, caramba. Aí entendeu o lance? Falei, pô, como é que você vai trabalhar agilidade, né? O que a gente está conversando agora, né? Transparência, ser colaborativo, né? Você não usar de violência, comunicação não violenta e tudo, com características passadas, né? Há muita resiliência, resiliência não, é resistência quando se fala em agilidade, né? A gente vê em frente, né? Tem gente que trabalha com isso, mas não gosta de ser chamado de agilista, porque ainda tem um ranço, né? E cara, o cara é agilista, e caramba, né? A gente é muito sonhadora, não sei, alguma coisa desse tipo. Não sei se você já sentiu alguma vez algum tipo de preconceito e as pessoas ficarem meio na dúvida se realmente a coisa funciona ou não funciona. Acho que não, assim, as pessoas elas têm muito medo da mudança, elas estão mais preocupadas por onde eu passei, né? Era mais pelo cargo que ela poderia perder ou não do que, sei lá, o que o agilista estava fazendo, né? Então, ainda é muito recente, tem muita gente que não sabe o que é agilidade, tem muitas empresas que trabalham com gestão de projetos tradicionais. E eu vejo que até no sistema de educação, eu estou fazendo mestrado e no ano passado eu dei aula na disciplina de administração do 8º período e as pessoas não sabem o que é agilidade e muita gente não trabalha e estuda, só estuda, né? Principalmente eu vejo tem graduações, não sei, na computação, eu fiz computação, eu estudava à noite, então toda a minha turma trabalhava de dia para pagar a faculdade à noite. E hoje eu estou numa instituição
que as pessoas têm aula o dia todo, elas nem podem, nem conseguem trabalhar também, né? Então as pessoas não se preocupam muito com carreira, o que que o mercado está pedindo. Então acho que elas vão se formar e vão ver agilidade quando precisar dentro de uma empresa, por exemplo, né? Porque Então não cheguei o, a ver assim preconceito das pessoas com Ah, tá. agilidade. Mas na empresa, já que eu já venho de mais tempo de um mundo tradicional, eu tenho vários amigos que falam assim, pô, Ibsen, você está envolvido com isso, o que que é isso, né? O que que é agilidade? Tá? As pessoas me perguntam, porque como o pipocagem está meio que bombando aí, eu não sei, as pessoas estão falando, porque o que que acontece? Como a gente está na pandemia, eu não vejo ninguém na Uhum, rua, não tem meetup, tá? Então a gente fica muito por aqui, né? é. E o que eu acho é o seguinte, as pessoas estão querendo falar, e isso é interessante. Eu acho que o Pipocage, na realidade, ele deu um boom assim, pela carência das pessoas em querer falar e passar essa informação. Aqui no Rio, você é de São Paulo, não? Você é de São Paulo? Eu sou de Santa Catarina. Não, mas você está em São Paulo ou Santa Catarina? Eu moro em Balneário Camboriú, que é Ah, próximo Camboriú. de Florianópolis. Sei, conheço aí. É perto daquele parque, né? Do Beto Do Beto Carreiro. Carreiro, isso aí, Sim, ó, maravilhoso. gente, ó, mas um adendo. Eu moro aqui porque eu nasci aqui e minha família é daqui, hein? Tem gente que Ah, fala, ah, praia. Não, minha família é daqui. não, com Não, aqui é certeza. muito bom, aqui é muito Não, é bom. bom, eu gostei muito de Floripa, achei sensacional. Um lugar muito bacana. Eu gosto do frio, né? O problema todo é esse. Aqui o Rio é legal, mas é quente pra caramba, nossa, é um absurdo. Estou suando aqui. Ai, eu adoro o calor do Rio, é muito bom. Eu quero fugir porque eu adoro frio. E eu tenho blazer que eu não consigo usar aqui no Rio. Não consigo usar, eu comprei. Caramba, eu fico tudo transpirando. Falei, para que eu, né? Eu fico esperando o frio aí passar, ou viajar para alguém, né? Para algum Dá lugar. um pulo em São Paulo. Ano passado eu tive em São Paulo. Em fevereiro eu tive que comprar calça na loja, porque eu tava passando frio de shorts em São Ó, Paulo. São cara, Paulo é São muito Paulo é louco, diferente. né? Não, eu fui agora com a jornada colaborativa em São Paulo, foi até interessante. Eu fui e falei, caramba, eu não sou de usar calça jeans, eu uso calça de sarja, é sarja que fala, né? Que ela é mais Aham. molenga e calça jeans meio que transpira muito. Eu falei, não, eu vou, que tá friozinho, vou levar o blazerzinho. Pá, cá. Quando cheguei na faculdade, na PUC, né? Nossa, um calor, uma mosquitada, esqueci de levar repelente, que eu sou alérgico a repelente. Nossa, eu falei, caramba, que calor aqui, eu com a calça. E eu falei, caramba, eu vou voltar no mesmo dia, né, cara? Aquele negócio, você bate e volta, né? Não dava nem para chegar aí, ó, vou tomar um banho para seguir viagem. Mas é uma loucura. Mas voltando agora ao Kanban, né? Nosso amigo, as ferramentas e tudo. O que você está achando do mercado? Acho que eu ia fazer essa pergunta, acabei pulando. As pessoas que te procuram, você tem algum controle de faixa etária? Assim, tem gente mais velha, muito novinha, tem CEO procurando, superintendentes, pessoal de gestão em cima, o pessoal operacional mesmo, ou é muito misto? É, a maioria do público são pessoas aí de 24 anos, 25 anos, pessoas que já estão na empresa há algum tempo e estão vendo que um movimento de agilidade. Então, tem as pessoas que querem se antecipar a esse movimento que está acontecendo na empresa, né? E tem pessoas, gerentes de projeto, Scrum Masters também tem bastante. Tem o pessoal da parte de testes. Então, é bem misto, assim, o cargo das pessoas que se interessam em aprender um pouco mais sobre Kanban. E eu vejo que, principalmente empresas que estão rodando Scrum, tem sido uma tendência, assim. Muita gente quer aprender Kanban como um plus aí no currículo também delas. Então, é bem misto, tá? É bem misto. Mas eu não tenho muito público de faculdade. Quem está estudando aí, ó, gente, Não, vamos aprender perfeitamente. Kanban. Mas eu acho que a oportunidade é essa, né? A gente passar conhecimento. É justamente um dos propósitos do Pipoca Ágil, né? Eu tive com o pessoal da Mind Master, tá? Na semana retrasada, eu falei com eles, vem cá, meu, vamos falar sobre a Mind Master. Eu quero saber porque esqueci o nome dele, é Denis. É um cara que fez um vídeo, né, de 8 minutos ensinando o que é o Scrum. E foi ótimo, teve visualização pra caramba, e era um cara que acompanhava demais. Tá? A gente bateu um super papo, falou bacana sobre isso. Então, um dos motivos também da gente criar esse episódio é justamente mostrar um pouco do que é a Uniajo, tá? O que é você, Ana? Quem é você, Ana? Para quem não conhece, é difícil não te conhecer, porque você está direto aqui no YouTube, né? Quando eu entro aqui, eu falei, caramba, já é um episódio novo.
É bem legal, bem legal. Então é o seguinte, olha só, eu não sei quanto tempo nós já temos e tal. Eu não estou vendo o horário aqui, não. Quanto tempo Aqui tá tem? no 47. Então, olha só. O papo é assim, sensacional quando o papo é bom, né? O tempo parece que míngua, né? Aquele negócio assim, pô, quando é chato, o negócio 5 minutos parece uma eternidade, né? Mas como o papo está muito bom e o tempo daqui a pouco o nosso amigo Zoom, né? Ele faz assim, gente, eu estou vivo aqui, eu não estou dormindo. E aí ele fecha. Então é o seguinte, eu quero agradecer, Ana, essa oportunidade de estar aqui contigo. A gente fazer esse episódio aqui, eu gostei muito, tá? De novo, sou seu fã e te acompanho há muito tempo. Você é super didática, é sensacional. Eu gosto da matéria, do que é. E eu acho legal que o Kanban é uma das ferramentas, olha, ver se posso, você me corrige, tá? Que dá, ferramenta, no caso, o quadro Kanban, né? Que dá para implementar. Tá? Ele dá para implementar, não é difícil. Tá? Você inicialmente começar a botar um quadro com as tarefas. Isso é do que você fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Perfeito. Então, olha só, o microfone é todo seu para você fazer as suas considerações finais direitinho, anunciar qualquer coisa também. Fica tranquila, tá? Antes que acabe aí. Legal, legal. Gente, eu não sei se já teve algum episódio sobre Kanban aqui, Não, mas você comentou que você admirava algum podcast ou Nerdcast, né? Como sim, Nerdcast. referência. Então, e a minha referência sempre foi o Resumo Cast, do Gustavo Carriconde. E eu fiz recentemente um episódio com ele, fiquei muito Legal. feliz. E lá a gente fala o resumo do livro Kanban, do David Anderson. Então fica meu convite para vocês também ouvirem na íntegra esse episódio lá, acho que é o episódio 90, se eu não me engano, com o Gustavo. Então lá a gente fala bastante somente sobre Kanban, o que é, toda a história dele. Interessante. Então, a gente pode, eu sempre falo com as pessoas, as portas estão abertas, tá? Eu estou agora com um projeto novo no Pipoca Ágil, que é o Pipoca Ágil Offshore, tá? Para falar com pessoas de fora, trocar experiência. Já tive com o pessoal do Peru, né, Lima, semana passada, Inglaterra, e a gente já está fazendo agora o Califórnia, Portugal, Espanha e que mais? Portugal, Espanha, Alemanha, tá? Então, se um dia, né, eu posso até convidar você para participar, se você achar interessante para você um dia bater um papo com essa galera também, a gente faz um ao vivo, tá, pelo YouTube. Legal, legal. Eu mando um e-mail para você direitinho, olha só, um WhatsApp, fala assim, olha, Ana, se você puder, beleza, a gente combina, aí você é bom, que você faz parte, conhece gente também, né, a gente troca experiência de como é lá. Então, chegamos ao fim, tá bom? Ok, tá Ok? bom, legal, muito bom. Tá Foi legal, muito vou bom ver o se está papo. público agora. Muito obrigada pelo convite. Desculpa a demora aí, que eu Nada, tava fazendo um relaxa. monte de coisa. Não, relaxa, fica tranquilo. Eu também tenho um susto, você fala assim, nossa, legal e tudo. Mas, amigos ouvintes, eu vou me despedindo daqui, você aguenta um minutinho só, Ana. Eu só vou fechar aqui, ó. Assistam o Pipoca. Assistam não, né? Escutem. Não assistam também, que vai estar no YouTube, no canal do Pipoca Arte, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço.